Aleluia. Aleluia. Mantenha o brilho dos seus olhos. Mantenha o brilho dos seus olhos. Mantenha o brilho dos seus olhos. Uma vez uma pessoa disse para mim que a coisa que mais chamou atenção em mim, para ela, foi que enquanto eu ministrava, meus olhos brilhavam. O brilho nos olhos é a paixão. Brilho nos olhos é combustível do destino. Brilho nos olhos é expectativa de um amanhã bem-sucedido. Brilho nos olhos é combustível para a vitória, para a conquista, para o futuro, para o destino. Brilho nos olhos apaixona os outros. Brilho nos olhos atrai seguidores. Pessoas não seguem pessoas. Pessoas seguem brilho nos olhos. Paixão é a marca do líder de êxito. Paixão é a marca de todo aquele que quer vencer na terra. Paixão é a marca de todo aquele que quer se destacar. Eu vi um dos homens mais bem-sucedidos do mundo dizendo: escolha aquilo que você quer fazer durante toda a sua vida. Se dedique a isso e goste do que você faz. Quando você ama o que você faz, você atrai pessoas. As pessoas são atraídas pelo brilho nos olhos. E a coisa que o diabo mais luta para fazer contra você é fazer os seus olhos perderem o brilho. A coisa que o diabo mais quer fazer é tirar o brilho dos seus olhos. As lutas que você passa têm como objetivo apagar a luz dos seus olhos. Porque Jesus disse que se os olhos brilham, todo o corpo acende. Mas se os olhos apagam, todo o corpo estará em trevas. Olhos são portas da alma e são portas do destino. Mantenha os seus olhos brilhando. Mantenha o brilho nos seus olhos. E eu quero deixar como base dessa palavra o último capítulo de Deuteronômio. Deuteronômio, Devarim, Eler ha-Devarim. Deuteronômio capítulo 34, versículo 7. Só um versículo. Eu vou ler duas vezes. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Seus olhos não escureceram, nem se abateu o seu vigor. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Seus olhos não escureceram, nem se abateu o seu vigor. Eu sou impressionado com esse versículo. Eu sou impressionado com a história de Moisés, mas esse versículo me impressiona. Moisés, ele estava em pleno vigor. Quem matou Moisés foi Deus. Deus levou Moisés. Todo mundo podia dizer assim: por que não deixou Moisés? Ele estava com pleno vigor. Deus queria Moisés junto com ele. E quando Deus decide levar, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta pedir. E olha para mim, Moisés era o líder dos líderes. Moisés era o cara. Moisés
estava doido para entrar na terra da promessa. Moisés estava doido para entrar na terra prometida, Abraão, Isaque e Jacó, e ele tinha vigor para isso. Mas Deus mandou ele subir em um monte e o matou, levou, guardou, fez Moisés descansar. Esse texto me impressiona, porque Moisés, aos 120 anos, ele morre cheio de vigor. Eu estou querendo essa bênção para mim, a bênção de viver muito e na hora de ir para a glória ir em pleno vigor. 120 anos e ele não tinha perdido o seu vigor. Mas o que me impressiona mais no texto é que os olhos não lhe se tinham escurecidos. Na versão que eu adotei aqui hoje, diz: seus olhos não escureceram. Os olhos de Moisés viam perfeitamente. A palavra no hebraico para escurecer é perder a nitidez, é perder a perfeição, é perder a força, é se tornar fraco. A Bíblia está dizendo que ele morreu aos 120 anos, mas a visão dele estava boa, tão boa como nunca. Boa, perfeita, não variou. A única coisa que nunca envelhece numa águia são os seus olhos. Moisés, aos 120 anos, os olhos de Moisés não se escureceram. E eu quero que você guarde isso. Os olhos de Moisés não escureceram. Repete comigo: os olhos de Moisés não se escureceram. E eu quero dizer hoje: os olhos do pastor Fábio não vão se escurecer. Os olhos da Grazi não vão se escurecer. Os olhos do Pablo não vão se escurecer. Os olhos da apóstola Gorete não vão se escurecer. Os seus olhos aí não vão se escurecer. Os olhos do Fabinho não vão se escurecer. Os olhos do bispo Gustavinho não vão se escurecer. Os seus olhos não vão perder o brilho. Isso é uma chave. Isso é um segredo. 2020, que ano é esse, hein? 2020, que ano é esse? Olha, desde que eu me entendo de gente, eu passo a virada na igreja. A única vez que eu não passei na igreja foi indo para a igreja. E aí, por causa do atraso, a gente virou dentro do carro. Mas sempre passei a virada na igreja. Eu acredito no poder de quem honra no início será honrado no final. Eu creio nisso, eu creio. Eu quero confessar um negócio hoje. Que ano é esse, hein? Porque na virada de 2019 para 2020, eu não lembro de ter passado uma virada com tanta expectativa. Eu passei de 2019 para 2020 com a minha expectativa acima das minhas forças, acima das minhas condições físicas. Eu não estava bem fisicamente, vim para o culto, porque eu gosto de culto. Pastor que não gosta de culto, não é pastor e nem crente. Crente que não gosta de culto, está com defeito de fábrica. O bispo Gustavinho, que está aí com a virose, sei lá o quê, veio me pedir para vir para o culto para cantar. Eu disse de um jeito bem carinhoso que era para deixar outra pessoa cantar.
ele deu um jeito e veio para o culto. Porque crente gosta de culto. E eu não podia estar naquela virada. A minha esposa, que está ali, sabe da minha condição física naquela virada. Mas que virada linda foi a virada de 2019 para 2020. Estava linda a ornamentação da igreja. Nós ministramos, nós pregamos, profetizamos. E eu nunca passei um ano com tanta expectativa como passei para 2020. 2020, o início de uma década. O alinhamento da década judaica para a década ocidental. Nós temos o 20-20-20. Não tenho tempo para explicar porque meu assunto é outro. 20-20-20, o ano da acuidade visual. O ano de se ver perfeitamente. O ano de não perder o brilho dos olhos. O ano de não perder a nitidez do olhar. Pensávamos em expansão, pensávamos em aumento, pensávamos em crescimento, pensávamos em transbordamento. E Deus estava dizendo, o ano da acuidade visual, o 2020, que todo oftalmologista sabe que 2020 é a visão perfeita, é a acuidade visual. Você tem plena visão, você consegue ver a 6 metros, completamente, perfeitamente, com detalhes. Deus estava dizendo que é o ano de não perder o brilho dos olhos. O ano de não deixar o olhar escurecer. O ano de não deixar os olhos escurecerem. Mas eu entrei com tanta expectativa, com tantos sonhos. E aí a gente começa o ano, e aí já no mês 3 do ano, começa antes, isso antes, mas a gente ficou sabendo no 3. Mas antes do carnaval o povo sabia. Vem uma praga Covid-19, que é uma gripe simples para uns e mortal para outros. Que uns dizem uma coisa, outros dizem outra. E aí a gente começou um tempo de quarentena nunca vista, pelo menos na minha geração. Que ano é esse? 2020. Difícil. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece os ossos. Tem gente que está correndo dentro de casa para não ficar parado, para não endoidar. Tem gente que está pegando sol na brecha do coqueiro, de trás do quintal, para não ficar longe da luz solar. Tem gente que está com alegria quando ouve falar, vai na padaria para mim. Sair de casa, andar na rua, ir na praia, ir no shopping, vir num culto, visitar um parente. Nunca foi tão precioso como esse tempo que vivemos. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece os ossos, mas o desejo chegado é árvore de vida. A gente está vivendo um ano diferente. E se você não notou, a gente já está no meio do mês 6. Se você não notou, nós já estamos na metade
do 6º mês do ano de 2020. Daqui a 15 dias, nós estamos no meio do ano. Que ano é esse, hein? É o ano da acuidade visual. Mantenha o brilho dos seus olhos. Mantenha a sua vista enxergando bem. Mantenha a acuidade visual. Mantenha a perfeição nos seus olhos. Mantenha a nitidez da sua visão. Para alguns, o ano de 2020 já acabou. Existe um grupo que está dizendo que 2020 já está perdido. A gente já tem que pensar no que vai fazer em 2021. 2020 já foi perdido. Existe uma multidão de especialistas dizendo que o que aconteceu em 2020 é irrecuperável, irreparável. E em alguns casos, realmente, foram casos irreparáveis. E para alguns, o ano já está perdido. Eu quero hoje dizer que existe uma diferença do ano distinto para um ano perdido. O ano de 2020 não é um ano perdido. Não foi, não é e nem será um ano perdido. É um ano diferente. É um ano distinto. É um ano inédito. É um ano nunca visto, mas não perdido. Eu quero que você hoje olhe para mim e escute o que eu vou te falar. Deus está preparando você para o melhor tempo da sua vida, para a maior explosão da sua história, para a maior prosperidade da sua vida. Você, sua família, o Brasil e a nossa geração, nós vamos ver o que as gerações passadas nunca nem imaginaram. Você vai ver. Deus está tramando o negócio. Eu estou ouvindo barulho de chuva. Eu estou ouvindo ruído de chuva. Está vindo milagre chegando aí. E vai surpreender muita gente. Eu quero profetizar aí. O seu bolso vai encher de dinheiro. Você vai ter mais dinheiro do que dívida. Mais dinheiro do que projeto. Mais dinheiro do que sonho. Você, nos próximos 3 anos, vai visitar os lugares mais importantes do planeta. Nos próximos 3 anos, você vai visitar os lugares mais importantes do mundo. O Brasil, guarde isso. E não esqueça que eu estou profetizando há mais de uma semana. O primeiro profeta a declarar isso. Eu estou declarando que o Brasil vai saltar para primeiro mundo em tempo recorde. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele aí: se prepare para ser magnata. Fale para outra pessoa aí: se prepare, porque você vai enriquecer. Ano perdido? Não, ano distinto. Ano perdido? Não, ano diferente. Nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais. Nós nunca mais esqueceremos esse ano. Os nossos filhos nunca mais esquecerão. Os casais não esquecerão. Falaremos desse ano para os nossos netos. Conversaremos sobre esse ano com as próximas gerações. Esse ano é um ano que só os fortes sobreviverão. O ano que só os fortes enriquecerão. O ano que só os fortes
entenderão. Esse ano é um ano distinto, ele não está perdido. E o exemplo disso é o Moisés, Moshe, no hebraico. Moisés, ele é considerado o judeu, vamos falar assim, o israelita mais importante da história de Israel. Quando você for em Israel, e você vai nos próximos 3 anos, você só vai ouvir falar de 2 nomes em Israel. Quando você for em Jerusalém, você só vai ouvir 2 nomes: o rei Davi e o profeta Moisés. Moisés é o homem, é o nome mais importante do judaísmo. E esse homem passou por 3 quarentenas interessantes. Só que a quarentena de Moisés foi diferente da nossa, porque Moisés morreu com 120 anos, em pleno vigor, com a vista, com a visão, sem ser escurecida. Mas ele passou 40 anos no Egito, 40 anos estudando toda a ciência do Egito. Depois do incidente dele ter matado um egípcio e ocultado o cadáver, ele foge e ele passa 40 anos no deserto, só tomando conta de ovelha, sem glamour, sem holofote, sem púlpito, sem plateia, sem aplauso. 40 anos só ouvindo bé, 40 anos no meio de ovelhas. E com 80 anos, ele foi chamado por Deus para ser o maior líder de Israel, considerado pelo judaísmo até hoje. 80 anos. E ele passa 40 anos entre tirar o povo do Egito, celebrar Páscoa, envergonhar os deuses egípcios, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, e passou até a sua morte. 40 anos no deserto. 40. Passou 3 quarentenas de 40 anos e morreu com os olhos brilhando. Tem gente que passou 80 dias em casa e já desviou. Tem um monte de gente desviada aí. Pode procurar. Um monte de gente desviada. Uma quarentena de 40 dias, de 60 dias, de 80 dias, de 90 dias, já desviou uma multidão aí. O exemplo de Moisés é o exemplo de alguém que mesmo durante quarentenas rígidas, duras, severas, marcadas por desertos, a vida de Moisés foi mais em deserto do que em palácio. Ele passou 40 anos no palácio e passou 80 anos no deserto. E os olhos de Moisés continuavam brilhando. Existe um segredo. Eu quero dar esse segredo para você hoje. Como é que Moisés manteve os seus olhos brilhando? Número 1, Moisés estava sempre aprendendo. Fracasso só é fracasso se você não aprender nada com ele. Se você aprender com fracasso, o fracasso nunca é fracasso. Fracasso só é fracasso se você não aprender nenhuma lição com ele.
E eu quero já avisar um negócio: lições não aprendidas são lições que serão repetidas. Moisés, ele aprendia. Tudo que Deus mostrava a Moisés, ele fazia conforme Deus dizia. Deus usou esse homem para escrever a Torá, desde Bereshit até Devarim. Saiu de dentro de Moisés, preparado em toda a ciência da época. Ele aprendia. Quem aprende mantém os olhos brilhando. Quando você para de aprender, os seus olhos param de brilhar. Fracasso só é fracasso se você não aprender nada com ele. Eu quero te avisar um negócio, não fica triste não. Sucesso te ensina muito menos do que um fracasso. Eu vou melhorar. Fracasso é muito mais pedagógico do que sucesso. Sucesso cega, fracasso abre os olhos. Moisés mantinha os olhos dele brilhando, porque estava sempre aprendendo. Segundo, Moisés mantinha os olhos brilhando, porque Moisés estava em constante mudança. Ele estava mudando. Moisés aprendeu uma dinâmica com Deus, a dinâmica da nuvem. Deus ensinou para Moisés a nunca permanecer aonde Deus estava, sempre está aonde Deus está. E ele sempre se movimentava, ele estava sempre mudando. E a Bíblia diz que Moisés, um homem bravo, brabo, esquentado, pavio curto, aquele homem se tornou o homem mais manso da terra. O que houve? Houve uma mudança nele. Ele mudou. Ele mudou de vícios, ele mudou de hábitos, ele mudou de jeitos, ele mudou de pensamentos, ele mudou de obras, ele mudou de atitudes, ele mudou de reações, ele mudou de atitudes. Moisés mudava. Quem está mudando, os olhos continuam brilhando. Os seus olhos param de brilhar quando você para de mudar. Se você estiver mudando, os seus olhos estão brilhando. Eu quero testemunhar hoje aqui. Eu estava na parte de trás da minha casa, e para entrar na minha casa pela lateral eu tenho que passar pela cozinha. E quando eu entrei na cozinha, minha esposa estava cozinhando. E aí eu dei um beijo nela, e ela me respondeu com um beijo. E aí eu fui em direção ao quarto, e ela falou assim: por que esse beijinho, hein? Ela gostou, é claro. Mas ela perguntou: por que esse beijinho? E eu falei assim: gratidão, agradecimento. Mas eu não disse para ela por quê. Eu quero testemunhar um negócio aqui para você. A maioria das pessoas que estão me ouvindo aí, nesse período de quarentena, ou engordaram, ou se desregraram, ou se desmotivaram, ou estacionaram, ou se entristeceram. Eu quero testemunhar aqui que eu convivo com uma mulher que durante toda a quarentena, tudo que ela fazia de bom, ela melhorou. Ela mudou. Se ela já cozinhava bem, cozinhava melhor. Aquele negócio que só casal sabe do que eu estou falando, e quem não é casal imagina, até aquilo melhorou. Tudo
que ela fazia de bom, ela melhorou. Dona de casa, mãe, esposa, estudante, pastora, apóstola, líder, administradora, tudo que ela era boa, ela melhorou. Quem quer manter os olhos brilhando, tem que entrar em movimento para mudar. Decidir mudar, permita-se mudar, permita-se ser mexido. Você pode ser melhor. Você pode ser melhor do que você tem sido. Você pode melhorar o que já é bom. Eu vou profetizar um negócio agora. Só quem é doido vai receber. A unção que está sobre mim vai repousar em alguém que acredita. A unção que Deus me deu. Tudo que eu toco, que é bom, eu melhoro. Eu quero profetizar: aquilo que você tocar, que não é bom, vai se tornar bom. Mas aquilo que você tocar, que já é bom, vai melhorar. Porque a marca de andar com Deus é que você melhora. Eu desconfio de um crente que não melhora. Porque é impossível andar com Deus e não melhorar. É impossível andar com Deus e não mudar. É impossível. É impossível. Eu não sei aqui se alguém conhece crente que chama palavrão. Alguém conhece? Eu parei de chamar palavrão no dia que eu me converti. Comigo foi assim. Mas tem gente que se converteu e foi em processo isso. Ele foi deixando de chamar. Ele foi parando no meio do caminho. Ele falando, aí muda a palavra. E tal. De vez em quando salta um. Mas uma pessoa que anda com Deus, ele vai mudar. Porque é impossível andar com Deus e não ser transformado. A Bíblia diz que Deus e Moisés conversavam, como um amigo conversa com um amigo. E a Bíblia diz: é impossível ver Deus e continuar vivo. Alguma coisa vai morrer, alguma coisa vai mudar. O lugar da presença de Deus é o lugar das suas mudanças. Você que se masturba e está andando com Deus, você vai ter que parar de se masturbar, porque é impossível andar com Deus e continuar sem melhorar. Você que roubava e está andando com Deus, vai parar de roubar, porque é impossível andar com Deus e não melhorar. Permita-se mudar, permita-se ser mexido. Depressão, tristeza, vontade suicida, vontade de desistir, pensamentos obscenos, prisões sexuais, pensamentos obsessivos. Você que anda com Deus, aprenda isso. É impossível andar com Deus e não ser mudado. E quem muda, continua com os olhos brilhando. Quando você para de mudar, os seus olhos param de brilhar. Os olhos de Moisés nunca pararam de brilhar, porque ele sempre estava mudando. Terceiro, para você aprender o segredo de Moisés, de ter olhos que brilham, olhos que não perdem o brilho. Moisés nunca perdeu o brilho dos olhos, porque Moisés só vivia na presença de Deus. Moisés, ele entrava na tenda de Deus. Moisés conversava com Deus. A Bíblia diz que nunca mais, veja bem, nunca mais, e olha que homens já se levantaram depois de Moisés, homens grandes, nunca mais Davi, nunca mais Salomão, nunca mais se levantou, Elias, vai vendo os homens, Eliseu, homens que vieram depois de Moisés. Deus disse: nunca mais se levantou em Israel um profeta,
que conversasse com Deus face a face, como um amigo conversa com outro amigo. Ele só vivia na presença de Deus. A atmosfera que você cria determina os frutos que você produz. A atmosfera da presença de Deus é a atmosfera das mudanças. Se você quer que os seus olhos continuem brilhando e permaneçam brilhando e brilhem mais ainda, aprenda isso: tudo que está na presença de Deus não morre. Eu vou repetir: tudo que está na presença de Deus não morre, permanece, prospera e floresce. Alguém aqui já ouviu falar em maná? Já ouviu? Maná. A maná é a padaria aqui do vizinho aqui. Não, meu filho, maná da Bíblia, que Deus mandou, vinha maná do céu. Eu vi um nordestino dizendo para mim: apóstolo, eu acredito que o maná tinha gosto de cuscuz. Ele gosta tanto de cuscuz que ele acha que o maná era cuscuz. A Bíblia chama o maná de pão dos anjos. O pão ou maná que vinha do céu tinha que ser recolhido no dia. Se deixasse para o outro dia, apodrecia, cheirava mal, dava bicho. Deus fez isso porque Ele queria o povo dependente. Maná é dependência de Deus. Você tem que depender de Deus todo dia, todo dia, todo dia. E Deus disse: no sexto dia, você vai colher o maná para o sexto dia, e vai colher maná para o sétimo, porque o sétimo dia é o sábado do Senhor, e nele não trabalharás. Então no sexto dia se pegava para o sexto e para o sétimo. Só nesse dia o maná que ficava para o outro dia não apodrecia. Todos os outros dias o maná tinha que ser consumido no dia. No dia. Se deixasse para o outro dia, apodrecia, cheirava mal e dava bicho. Muito bem. Deus mandou fazer uma arca, chamada Arca da Aliança, coberta de ouro puríssimo. E dentro da arca, Deus mandou colocar 3 elementos. A Arca da Aliança é a presença de Deus manifesta. E Deus disse: eu quero dentro da arca o bordão de Arão que floresceu, autoridade. Eu quero dentro da arca as tábuas da lei, obediência. E eu quero que coloque um pote com maná, um pote com maná dentro da arca, dependência, autoridade, obediência, dependência. Apóstolo, o senhor está dizendo que tinha um pote de maná dentro da arca? Eu não, a Bíblia diz que tinha. Agora a pergunta que eu tenho para te fazer é outra: como é que esse maná ficou dentro da arca por dias, semanas, meses, anos e nunca apodreceu? Porque tudo que está na presença de Deus não morre, não apodrece, prospera e floresce. Se você quer uma visão nunca escurecida, mantenha sua vida na presença de Deus. Mantenha uma atmosfera da presença de Deus. Se alimente das coisas de Deus. Ouça Deus. Ouça a palavra de Deus. Adore, ministre. Adoração é fôlego para a alma. Oração é respiração da sua vida espiritual. A Bíblia é seu alimento. Contemple Deus, abrace Deus, ande com Deus, e seus olhos nunca vão escurecer. Moisés só vivia na presença de Deus.
e por isso morreu aos 120 anos, porque Deus o matou, porque não foi de velhice, não foi por doença, não foi de fraqueza, ele estava em pleno vigor, e os seus olhos não escureceram, porque ele vivia na presença de Deus todo o tempo. Quando você sai da presença de Deus, a sua visão é contaminada. Você não foi chamado por Deus para ver realidade, você foi chamado por Deus para olhar a verdade. Tire os seus olhos do noticiário e coloque seus olhos na Bíblia, na palavra. Despeje a Bíblia na sua cabeça e seus olhos nunca vão perder o brilho. E quarto e último, Moisés tinha olhos que brilhavam, olhos que nunca se escureceram, porque Moisés só olhava para o futuro. Moisés, ele só olhava para frente. A Bíblia diz, e você vai ver no Novo Testamento, que tudo que Moisés conquistou no Egito, ele considerou como refúgio, como nada. Abandonou tudo, deixou para trás, pela grandeza da revelação do futuro. Moisés, ele só olhava para o futuro, só olhava para a terra prometida, só olhava para o futuro da nação, só olhava para o que Deus ia fazer, só olhava para frente. Você não vê Moisés falando do Egito, falando da sua infância, falando das suas perseguições, falando das suas perdas, falando das suas glórias passadas, falando da sua educação. Você vai ver Moisés olhando para frente. Escute isso: passado não se muda, passado se aprende e se resolve. Você tem que olhar para frente, sempre. Se você fica olhando para frente, você está olhando para possibilidades, você está olhando para coisas que podem e vão acontecer, porque tudo que você se prepara para, geralmente e possivelmente acontece. Se você ficar olhando para trás, você tropeça no presente e nunca chega no seu futuro. Passado tem esse nome, porque já passou. O hoje é o que você tem. E por isso Deus colocou seus olhos na frente. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê aonde os olhos dela estão colocados na cara dela. Vê se está embaixo do queixo. Se tiver, impõe a mão, porque é outra coisa, não é gente não. Deus colocou os olhos na frente, é a marca de predadores. Mas Deus colocou olhos na frente, porque Deus fez você só para olhar para frente. Deus não gosta de passado. Deus não gosta de falar de passado. Deus só tem um assunto: futuro, 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 futuro. A gente que gosta de ficar falando do passado, Deus gosta de falar do futuro, do futuro, do futuro. Eu fico impressionado com Deus. O último livro da Bíblia, Apocalipse, o livro que era para Deus dizer assim: está tudo terminado, acabou, fechou, passou a régua, já era. Aí Deus abre a boca e fala assim, no final: eis que faço nova todas as coisas, novos céus, nova terra. Deus é um Deus que só olha para o futuro. Deus não gosta de gente apaixonado pelo passado. Deus nunca usa o teu passado para mudar o teu futuro, nunca. Se você começar a olhar para o seu passado, você vai ficar deprimido, você vai ficar
depressivo, você vai ficar entristecido. Porque quem olha para o passado, você aí, que tem 40 anos, 30, 20, 25, você que está desesperado aí, que não sabe como é que vai fazer para casar, porque já está com 14 anos, não sei qual é a idade que você tem, você que tem 50, 60, e você hoje fica dizendo, eu poderia ter feito. Você está olhando para trás. Quando você olha para trás, os seus olhos perdem o brilho. Você só tem brilho nos olhos quando você olha para frente. Quando você olha para trás, os seus olhos perdem o brilho. O brilho nos olhos de Moisés é porque Moisés morreu, mas olhando para o futuro. Ele só não entrou na terra porque ele pecou e Deus proibiu, mas mesmo assim ele pediu: Senhor, deixa eu entrar na terra. E Deus disse: não toque mais nesse assunto. Por que Deus disse isso para Moisés? Na minha opinião, é que nas conversas de Deus e Moisés, Moisés falava assim: Senhor, já conversamos por hoje, deixa eu pedir um negócio, o Senhor me deixa entrar na terra? Aí Deus: não. E aí no outro dia: Senhor, a gente conversou tanta coisa boa, gostei, vamos fazer sim, mas eu queria pedir um negócio, o Senhor poderia abrir uma exceção e me deixar entrar na terra? Aí Deus: não. Aí ele foi assim, 2 dias, 3, 4, 5, 10, 15, 50, foi. Teve um dia que ele falou assim: Deus, o Senhor poderia me deixar dar uma entradinha na terra? Deus disse: basta. Por que Deus disse basta? Porque Deus estava cheio de ouvir isso. Porque Moisés só queria futuro. Só queria futuro, só queria futuro, só queria futuro, só queria futuro. Ele podia ficar tranquilo. Ele é o legislador de Israel. Ele é o homem que viu Deus face a face. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele é o nome que é representação da lei. Quando você fala, eu estudei Moisés, você está dizendo, eu estudei a Torá. Ele podia passar a vida toda se regozijando do passado, mas ele só olhava para o futuro, só olhava para o futuro. Olhe para mim aqui, escute o que eu vou te falar. Quando você olha para trás, você perde o brilho nos olhos, e os seus olhos vão escurecer, e você vai começar a dizer, eu poderia ter feito, eu deveria ter feito, eu não fiz isso, eu não consegui isso, eu devia ter estudado aquilo, eu devia ter me mudado para tal lugar, eu devia ter casado com aquela onça no lugar da jararaca, eu devia ter ficado naquela escola, eu devia ter feito violão, eu devia ter feito. Quando você faz isso, você perde o seu futuro. Um tempo atrás eu fiquei chocado. Um homem de 102 anos chegou nos Estados Unidos para renovar a carteira de motorista. 102 anos, de bermuda florida e óculos escuros. 102 anos. Tem judeus que começam um grande negócio aos 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, porque Deus ensinou através de Moisés que um desconhecido pode virar o maior judeu, o maior israelita, aos 80 anos. Quem era Moisés aos 40? Ninguém sabe, ninguém conhecia. Moisés só se levantou como líder aos 80. E hoje ele é considerado
o maior israelita de toda a história. 2 nomes: Davi, o rei; Moisés, o grande profeta. Aí, eu quero te mostrar um negócio. Aos 80 anos, alguém desconhecido virou um fenômeno. Eu quero dizer para você hoje, que se você continuar com seus olhos brilhando, ainda dá tempo da sua vida explodir. Ainda dá tempo da guinada sobrenatural na sua vida. Ainda dá tempo. Deixa eu te contar uma historinha. A história de um cidadão que era filho de sapateiro. E ele não podia frequentar as escolas por causa da sua condição financeira e social. E ele aprendeu a ler sozinho. E ele foi trabalhar numa associação de advogados. E ele tinha a função de limpar livros. E ele lia muito mal. Mas ele começou a pegar aqueles livros grossos, Código Penal, Constituição. E ele, nas horas livres, começou a ler aqueles livros. E ele foi lendo. E ele chegou a um momento novo, que ele tinha lido quase toda a biblioteca do escritório. E no momento em que estavam resolvendo algo que ninguém sabia a solução, aquele Zé Ninguém, filho de sapateiro, que não tinha dinheiro nem para estudar, aprendeu a ler sozinho. Ele deu a solução do caso jurídico. Perguntaram para ele como foi que ele sabia aquela solução. Ele disse: eu li os livros da sua biblioteca. E aí ele quis estudar direito e foi rejeitado. Chegou a se candidatar mais de uma vez e foi rejeitado. Sendo assim, começou a estudar direito sozinho, autodidata. E depois de alguns anos se formou e conseguiu ser advogado. Em 1832, foi derrotado na legislatura para o Congresso. Ele quis ser candidato e foi derrotado e perdeu o emprego. Em 33, um ano depois, ele montou um negócio com dinheiro emprestado. E o dinheiro que investiu, ele perdeu e o negócio faliu. No ano seguinte, em 34, entrou para a política e se elegeu deputado. Em 35, perdeu a noiva. Ela morreu, faleceu. E depois que ele perdeu a noiva, ele entrou em colapso nervoso. Ficou 6 meses impossibilitado de fazer qualquer coisa. Endoidou, surtou. Em 1838, concorreu a presidente da Câmara e foi derrotado. Em 1840, tentou a vaga no colégio eleitoral e não conseguiu. Em 1843, foi derrotado novamente, quando quis entrar para o Congresso. Em 46, concorreu ao Congresso e conseguiu se eleger. Porém, por causa de várias dificuldades, tendo em vista a sua luta não popular contra a escravatura,
ele não conseguiu ser bem-sucedido. Em 1848, teve a sua renomeação perdida. Em 49, foi rejeitado por oficial. Em 54, tentou se tornar senador e foi derrotado. Em 56, não conseguiu ser nomeado para concorrer a vice-presidente. Em 1858, foi candidato ao Senado e mais uma vez foi derrotado. E em 1960, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. O nome desse homem, Abraham Lincoln, um dos maiores homens que já existiram na terra. No dia que ele foi fazer o discurso como presidente, um repórter chegou para ele para humilhá-lo e disse: eu quero lembrar o senhor que o senhor é filho de sapateiro. Ele olhou para aquele repórter, sorriu e ele falou: eu quero agradecer ao senhor por ter lembrado hoje do meu pai. Sou filho de sapateiro, sim, e meu pai era um excelente sapateiro. Inclusive, se alguém da sua família tiver algum sapato feito pelo meu pai que deu problema, pode trazê-lo para mim, porque ele me ensinou a ser sapateiro e eu vou consertá-lo. Mas uma coisa que eu posso garantir é que, como sapateiro, o meu pai era melhor do que eu. Obrigado por ter me lembrado do meu pai hoje. Abraham Lincoln, a história de alguém que simplesmente não desistiu de olhar para frente. Um vencedor é simplesmente um perdedor que não desistiu. Se você continuar olhando para frente, os seus olhos vão continuar a brilhar. Moisés, aos 120 anos, morreu e os seus olhos não escureceram e o seu vigor não foi perdido, porque ele sempre aprendia, porque ele estava em constante mudança, porque ele vivia na presença de Deus e porque Moisés só olhava para frente. Nunca olhe para o que poderia ter sido feito. Olhe sempre para o que pode ser feito. Deus te abençoe. E que você tenha esse ano diferente, não perdido. O ano em que sua visão não vai escurecer. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero orar por você.